Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou refletir sobre um texto extraído aí dos manuscritos do Mar Morto, tá? É uma leitura de Isaías, mas com poesia cortante, como um caco de vidro. O título dessa minha reflexão hoje é Retrato Falado, o rosto que o mundo não quis ver. O rosto que o mundo não quis ver. Vamos lá. Imagine um retrato falado de um criminoso. Traços brutos, olhar perdido, cicatrizes. Agora imagine que esse retrato não é de um bandido, mas sim de Jesus. E que as marcas não são culpa dele. São nossas, são minhas, são suas. Foi isso que o profeta Isaías descreveu séculos antes de Jesus. Hoje vamos mergulhar nesse retrato que ninguém quer olhar, mas talvez não, com certeza, é o mais importante da nossa história. Pessoal, atente para essa parte do texto. Meu servo, muitos o contemplaram, consternado. Aquele rosto desfigurado, nem era mais gente. A palavra hebraica original para desfigurado é mishuhat. Literalmente quer dizer estragado para além do ser humano. Não é apenas feio, é monstruoso. É o tipo do rosto que faz criança se esconder atrás da saia da mãe. E agora, a pergunta que o texto não responde, mas nos faz. Quem fez isto com ele? A resposta vem 3 versículos depois. Nós o consideramos um condenado ferido por Deus. Nós, não eles, nós. O texto inclui nós na multidão que cuspiu nele. Pessoal, isso é psicologia profunda, antes de Freud. O ser humano tem um mecanismo terrível. Quando não suportamos nossa própria sombra, projetamos no outro. Alguém tem que se carregar o que nos envergonha. E então, esse outro a gente mata, simbolicamente, ou literalmente, como Jesus. O texto descreve isso com uma precisão cirúrgica. O texto diz assim, sobre si carregou nossos sofrimentos e dores. Repare, pessoal, não são os sofrimentos dele, são os nossos, os meus, os seus. Nossa dor de sermos falhos, nossa vergonha de não darmos conta, nossa raiva de sabermos que merecemos a condenação, mas queremos que o condenado seja outro. E aí o texto dá o golpe mais duro para nós. Para ele, o castigo, para nós a paz. Paz comprada? Perdão sem justiça? Isso ofende nossa ideia de merecimento. Nós queríamos ou pagar? Ou ver o outro pagar, Mas aqui o inocente paga e o culpado vai livre. Isso não é justiça humana, isso é amor profundo que enlouquece a nossa razão. E aí vem o gesto mais perturbador de todos, pessoal. Abre aspas. Maltratado, não abriu a boca. Nossa Senhora. E aqui não é masoquismo não, pessoal, muito menos fraqueza. É que no mundo antigo, o silêncio diante da acusação era um sinal de poder imenso. Quem cala diante de um juiz está dizendo, você não tem autoridade sobre mim. Você não chega perto do que eu sou. Mas aqui o silêncio é diferente. É o silêncio de quem poderia chamar, sim, 10 legiões de anjos e não chamou. Por quê? Porque calar foi a única maneira de não devolver o mal com o mal. Se ele abrisse a boca, poderia se defender, mas também poderia destruir. Então ele escolheu calar para não nos destruir. Isso significa o quê? O poder de Deus, no fim, não é matar quem o matou, é permanecer morto para nos dar vida. O texto tem uma frase misteriosa no começo. Diante dele, reis emudecerão, porque verão o que nunca viu. E o que nunca foi visto? Um Deus pendurado no madeiro? Um rei sem coroa? Só espinho? Um juiz sendo julgado? E os reis? Os poderosos, os que sempre têm a última palavra, ficam mudos? Porque todo discurso de poder desaba diante de um homem que poderia amaldiçoar e abençoa. Que poderia fugir, mas fica. Que poderia viver, mas opta pela morte. Esse silêncio dos reis é o fim da soberba humana, pessoal. No fim, o texto nos deixa uma pergunta que não é teológica, é pessoal, pessoal. É pessoal. Quem se preocupou com a sorte desse eliminado dentre os vivos? A resposta honesta? Quase ninguém, pessoal? Na hora todos fugiram. Pedro negou, Judas vendeu, a multidão escolheu Barrabás. Mas aí vem o Evangelho e nos diz, ele se preocupou com a nossa sorte. Enquanto nós não olhávamos para ele, ele olhava para nós. Pai, perdoa-os.
eles não sabem o que fazem. Então, refletir sobre esse texto não é admirar uma tragédia antiga, pessoal. Refletir sobre esse texto é decidir: eu vou ser mais um a desviar o olhar dessa pessoa? Ou eu vou finalmente encarar o rosto dele, desfigurado assim mesmo, mas que me diz bem baixinho no meu ouvido: eu fiz isso por você. Você vale isso? Por suas chagas fomos curados. Não apesar das chagas, por causa delas. A cura não veio das feridas, pessoal, não. Veio nas feridas. Que loucura, né? Quanto amor. Esse retrato falado não é um quadro para admirar na parede, não. É um espelho. Então olhe para esse espelho e veja o que você fez. E veja também, no olhar do servo, a única resposta que cura: está consumado. Você está perdoado. Se essa imagem de um Deus que cala para não destruir também disser algo no seu coração, então compartilha para quem você ama. E vamos fazer uma reflexão sincera, honesta. Nós nos preocupamos com a sorte desse eliminado? Amém, pessoal. Um abraço.